Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre o arcadismo, tá bom? Literatura é um outro movimento literário, né, que ocorreu em Portugal e no Brasil e que fez parte, né, da nossa sociedade em uma determinada época, tá bom? Então o arcadismo também é conhecido como setecentismo ou neoclassicismo, tá? Um movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII, né? Nossa, faz tempo, hein? Bom, o nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia, que foi nomeada em referência ao semideus Arcas, filho de Zeus e Calisto. Então, essa lendária região é um lugar imaginário em que para eles reina a felicidade, a simplicidade e a paz, que é representado através desse desenho aqui, tá? De Frederick. Bom, em que os pastores, né, vivem em comunhão com a natureza, certo? Bom, o que é arcadismo? Qual é a principal característica? É a exaltação da natureza, quando a gente fala bem da natureza, né? Quando a gente gosta da natureza, certo? E de tudo que lhe diz respeito. Bom, por essa razão, os poetas adotavam pseudônimos pastoris, tá? O que é isso? Quer dizer, eles eram ricos, poderosíssimos, moravam em centros urbanos, nas cidades, mas eles inventavam um nome fictício, como se eles fossem pastores e que moravam em fazendas, né? Porque eles não gostavam da vida que eles viviam. Então, por isso que fala que nessa época havia um fingimento poético, né? Eles escreviam sendo como se eles fossem pastores, eles fingiam uma vida que eles não viviam, né? Bom, e eles expressavam uma crítica à burguesia, aos abusos da nobreza dessa época. Então, só que eles não escreviam os poemas com o nome deles, né? Eles criavam um pseudônimo, um nome fictício, né? Bom, contexto histórico que vivia Portugal e Brasil, que nós vamos falar do arcadismo ocorrido em Portugal e no Brasil. As características são as mesmas, contexto histórico também, tá, gente? Estava ocorrendo um contexto mundial, né? Em todos os lugares, profundas mudanças, ascensão do iluminismo, que pressupunha o racionalismo, né, a razão, o progresso e as ciências estavam em ascensão, chamado também século das luzes. Na América do Norte ocorria a independência dos Estados Unidos em 1776, abrindo caminho para movimentos de independência ao longo de toda a América. Também no Brasil ocorria essa questão de independência, tá? Bom, por exemplo, no Brasil estava ocorrendo a Inconfidência Mineira, tá? Inconfidência até a chegada da família real. Bom, contexto histórico europeu foi marcado pelo iluminismo também, o início da Revolução Industrial na Inglaterra, a ascensão da burguesia, ou seja, a burguesia estava em alta, o despotismo esclarecido, ou seja, a forma de governo que atendia às necessidades de uma crescente classe burguesa, atendia mais às necessidades dos burgueses, né, o liberalismo econômico e tinha o representante Marquês de Pombal, tá? Que foi evidenciado na epopeia, que nós já vamos ler, o Uruguai, do poeta, escritor, né, Basílio da Gama. No Brasil, marcado pela mineração, deslocamento do eixo colonial do Nordeste para o Sudeste, o aumento das pressões metropolitanas e a derrama, além do movimento Inconfidente, que transformou as obras brasileiras em singulares, tá? Com forte consciência política. O que foi o iluminismo? Só para relembrar rapidinho, foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, a razão sendo a luz para a resolução dos problemas humanos, contra o antigo regime. O antigo regime eles consideravam que eram as trevas, tá bom? E eles pregavam maior liberdade econômica e política, certo? Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais no mundo todo, tá, gente? Bom, depois vocês dão uma olhadinha no iluminismo só para relembrar que é uma parte de história. Não tem como a literatura fugir da história, gente, tá? Arcadismo no Brasil, considerado o marco inicial desse movimento literário, né, dessa escola literária no Brasil, o ano de 1768, daí ser chamado também de setecentismo, né? O que estava ocorrendo no país, nessa época, no nosso país? Dois fatos marcantes: a fundação da Arcádia Ultramarina, que nós já vamos ver o que é, né, em Vila Rica, Minas Gerais, e a publicação do livro de obras de Cláudio Manuel da Costa,
tá? O que foi a Arcádia Ultramarina, né? Que deu início ao arcadismo no Brasil? Foi uma sociedade literária fundada na cidade de Vila Rica, né, Minas Gerais, influenciada pela Arcádia italiana, fundada em 1690, e cujos membros adotavam pseudônimos, ou seja, nomes fictícios, né, que a gente pode falar nomes artísticos, de pastores cantados na poesia grego-latina, tá bom? Por isso, alguns dos nomes dos poetas brasileiros arcádios eram inspirados na mitologia grega e romana, tá? Bom, principais características do arcadismo, tanto no Brasil quanto em Portugal, tá? Oposição ao barroco, se vocês não lembram o barroco, é a fase em que havia muita religiosidade, tá? Inspiração iluminista, equilíbrio e busca da perfeição, o racionalismo, ou seja, a razão, a valorização da vida no campo, que era chamada de bucolismo, e o pastoralismo, o pastor mesmo, tá? O pastor que vive no campo, que pastoreia as suas ovelhas, tá? Retomada dos valores clássicos e idealização da mulher. A mulher era um ser idealizado nessa época. A pureza e ingenuidade humana, linguagem simples e objetiva, né, gente? Nada de palavras rebuscadas, né? Linguagem, figuras mitológicas, né? Aí vai para a mitologia grega. Uso de pseudônimos, que, como eu falei, fingimento poético, né? Eles escreviam e viviam uma vida nos poemas, uma vida que eles não tinham, né? Preferência por sonetos, que é aquele poema de 2 tercetos e 2 quartetos, certo? Ou seja, 3 versos, mais 3 versos, mais 4 versos, mais 4 versos, tá? Temática cotidiana, valores da natureza, inutilia truncati. O que significa? Que eles pregavam que a gente tinha que cortar o que era inútil na nossa vida nessa época. Escreviam sobre isso também, tá? Locus amoenos, lugar ameno, lugar simples, né? Convencionalismo amoroso, áurea mediocritas. Eles falavam que nessa época tinha muito ouro, né, no nosso país. Eles falavam que a gente não deveria exaltar o ouro, mas sim a simplicidade, tá? Fugere urbem, fuga da cidade, eles escreviam sobre isso também. E carpe diem, que acho que vocês já ouviram falar esse termo. Eles pregavam muito carpe diem, que é o quê, gente? Significa o quê? Viver o presente, né? Gozar o seu dia, tá? Gozar o dia de hoje, que amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Esses termos em latim, vamos ver? Era comum, tá, nessa época, o inutile truncati, ó, cortar o inútil, né? Que é referência aos excessos cometidos pelas obras do barroco, o arcadismo. Os poetas primavam pela simplicidade. Nesse caso, inútil truncati, tanto nos poemas, cortar o que era inútil no poema, mas também na vida, tá? Fugir urbo, fugir da cidade, tá? Que era um termo, uma ideia que foi posta pelo Horácio. Locus amenos, né? Um refúgio ameno em detrimento dos centros urbanos, ou seja, qual seria esse locus amoenos? O campo. E carpe diem, aproveitar a vida, tá? Por quê? Porque a nossa vida é efêmera, né? Ela voa, ela acaba, né? Não, ela tem fim, tá? Poetas principais no Brasil, Cláudio Manuel da Costa, ele foi conhecido como o guardador de rebanhos, ele usava o pseudônimo de Glauceste Saturnio. Ele nasceu em Minas Gerais, estudou direito em Coimbra. Ele fundou a Arcádia Ultramarina em Vila Rica, tá bom? Era um homem muito rico de posse que influenciou a elite intelectual da época. Os temas iniciais da obra dele geravam em torno de reflexões morais e das contradições da vida, com forte inspiração dos modelos barrocos, tá bom? Então ele tinha um pezinho ainda lá no barroco. Toda a sua criação literária está no livro Em Obras Poéticas, que reúne a produção lírica do poema, o que dá início ao arcadismo brasileiro, tá? Chama Obras Poéticas. Essa publicação marcou a fundação da Arcádia Ultramarina, tá bom? Bom, depois vocês leem ali que tem a explicação do que fala na obra, tá? É muito... O tempo passa rápido aqui, gente, tá? A poesia dele escrita, né, no português galego, que era usado nessa época, tá bom? Poesia bucólica, né, campo, poesia épica. Tomás Antônio Gonzaga, acredito que vocês já ouviram falar. Ele era apaixonado por Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, ou seja, famosa, era Marília, né? Ele chamava ela de Marília.
Ele filho de mãe portuguesa e pai brasileiro. Vive parte da vida no Brasil, tá? Ele participou da Inconfidência Mineira e por essa razão ele foi preso e levado para o Rio de Janeiro. Quando ele saiu da prisão, o sonho dele era casar com a Marília. Ele foi embora, tá? Ele é o pastor Dirceu. Nas poesias dele, ele usa o pseudônimo de Dirceu. Ele é um pastor chamado Dirceu, que é um pseudônimo criado, né, para o seu conjunto de liras. O que são liras? Então, ele escreveu liras. Eram poesias cantadas, né, na literatura, poemas com estrofes de 5 versos, constituídos por 2 versos decassílabos. Então, era um poema pequeno, tá, gente? Bom, essas liras famosas foram intituladas de Marília de Dirceu. Quem foi Marília de Dirceu? Dirceu é o pseudônimo dele, né? Marília é o amor da vida dele, que ele amava, mas enfim, por ter sido preso pela Inconfidência Mineira, ele não pôde casar com ela. Aí ele foi embora e casou-se com outra pessoa, tá? Mas ele nunca deixou de amar a Marília, tá? Então, por isso que ele fala Marília de Dirceu. Dirceu é o pseudônimo dele e Marília é o amor da vida dele. E quem é esse Dirceu que ele criou? É um pastor que cultivava o ideal da vida campestre, que cuida das ovelhas e vive com o amor da vida dele, tá? Aí tem a obra aqui para vocês lerem depois, tá? Aí cartas chilenas, ele também escreveu essas cartas chilenas e que ele usa 2 pseudônimos, Critilo, que assina as cartas e envia para Doroteu, tá? Qual é o conteúdo dessas cartas? São muito famosas. As cartas são criticadas, são usadas para criticar o governo do Chile, tá bom? Bom, Santa Rita Durão, poeta famoso também, tá? Não vai dar tempo de ler. Ele escreveu o quê? Caramuru, que se tornou uma obra muito importante. Também foi feito filme, tá? Bom, Basílio da Gama, que escreveu Uruguai, que também foi muito importante para o nosso país, conta uma história muito importante do nosso país. Aí tem as características principais aqui, né, da poesia, já foi, gente. Ele fala, quem é o Uruguai? É esse índio aqui, que foi um herói, considerado um herói guarani missioneiro rio-grandense, tá bom? Arcadismo em Portugal segue as mesmas características do momento histórico do Brasil e os principais poetas. O Boccagi, né, a gente fala Boccagi, ele é um dos mais falados, tá? E ele escreveu Morte de Inês de Castro, sempre cai em vestibular isso aqui, e a elegia dele também, tá, gente? Também tem Antônio Diniz da Cruz e Silva, Pedro Antônio Corrêa Garção, Marquesa de Alorna, mas o mais falado nos poetas portugueses é o Boccagi, tá bom? Boccagi. Tá, gente? É isso. O tempo tá excedendo, mas se vocês quiserem saber mais, pode me perguntar no particular, tá bom? E também pesquisar, gente, que o arcadismo cai muito em vestibular, tá? Fiquem com Deus, até a próxima semana.